Em qualquer situação, devemos evitar as frases do tipo, isso não é muito inteligente, ou explique melhor porque está muito confuso. As pessoas vaidosas e orgulhosas reagem muito mal a isso e sentem-se depreciadas. Também devemos evitar as frases inoportunas, ditas principalmente na presença de terceiros, como, acho que você está errado. Ou, o que você realmente precisa é ser mais organizado, ou disciplinado, ou mesmo o que também é horrível, você precisa ser mais inteligente. Você precisa ser mais inteligente, né? Eu? Da mesma forma como seguimos padrões para nos vestir... Ninguém bota terno para ir a um campo de futebol e nem sunga para ir à missa, não é mesmo? Como eu ia dizendo, da mesma forma como seguimos padrões para nos vestir, também precisamos seguir padrões específicos na comunicação interpessoal. Ninguém fala com a namorada da mesma forma como fala com seu chefe, ou mesmo com um estranho. Para cada caso, há um tipo de padrão específico, definido, principalmente pelo grau de intimidade que temos com a pessoa. E aí, como é que vai? Tudo bem? Hã? Tudo certinho? E essa gravata aí? Gostei, bonita. Hã? Opa, esposa? Rapaz, que gato, hein? Fala, pessoal, eu vim aqui falar justamente da nossa impressora, último tipo, essa XVR 90.3, baratinha, um preço especial pra você, que é nosso camarada, tá bom? Essa aqui mesmo. Os limites da intimidade definem não só as palavras e expressões que podem ser usadas, como também são fundamentais para a interpretação do que é dito. É por isso que os cuidados devem ser redobrados quando nos relacionamos com estranhos ou com pessoas que não privam da nossa intimidade. Eles poderão não entender os nossos propósitos, mesmo quando bem intencionados. Esse tipo de relação, por isso mesmo, exige certa reverência e cuidados muito especiais. Bom dia, doutor Olavo. Bom dia. Posso sentar? Pois não. Pois então, conforme nós combinamos por telefone, eu vim aqui lhe mostrar a nossa nova impressora XVR 2380, que está com preço super especial para um cliente super especial para o senhor. Obrigado. É claro que quanto mais estreita for nossa relação com a pessoa, mais fácil a comunicação, já que conhecemos seus gostos, suas opiniões, suas reações, né? Diante de estranhos, entretanto, a coisa muda de figura. Como não sabemos nada ou pouca coisa a respeito, precisamos tomar alguns cuidados especiais que são fundamentais para que se possa iniciar uma conversa que seja levada a bom termo. Dentre esses cuidados, podemos citar: primeiro, jamais faça considerações pessoais a respeito do interlocutor. Segundo, jamais trate seu interlocutor por você. Terceiro, não tire conclusões precipitadas. Quarto, seja rápido e objetivo. Quinto, conheça os argumentos do outro. Sexto, jamais conteste. Mesmo naquelas situações onde você se sinta na obrigação de contestar, de reagir, não o faça. Ninguém muda de opinião simplesmente porque é contestado. Ao contrário, isso pode até criar um clima de antagonismo e isso não é bom. Sempre que você sentir impulso para contestar alguém, procure saber por que ela pensa daquele modo. Pergunte, interesse-se pela opinião do outro. Isso com certeza fará com que a pessoa se sinta valorizada. E você, por sua vez, terá maiores subsídios para melhorar seus argumentos. Eu jamais compraria essa impressora, mas de jeito nenhum. Eu já tive isso durante 3 meses. Ficou mais tempo no concerto do que comigo. Paguei caro por essa porcaria e só tive problema. Mas qual era o problema que ela apresentava? As cópias saíam claras, sem cor, uma droga. Imagino. E o que o pessoal da oficina dizia o que para o senhor? Eles vinham aí, traziam a impressora, mas 3 dias depois dava o mesmo defeito. Isso jamais poderia acontecer em tempo algum. Por acaso o senhor tem o relatório da oficina para dar uma olhadinha? Aqui. Dá licença, por favor. Está aqui, ó. O senhor está coberto de razão. As cópias não podiam sair boas, de fato. Eles dizem aqui que o toner encontrado no cartucho não era o recomendado. Aí... O toner não era o recomendado. Recomendado. Bom,
Essa aqui, mas olha, ela é muito boa, professor. Foi um probleminha operacional, então, né? Bom, vamos então reconversar isso, né? Diferentemente do que se possa pensar, não são os argumentos que pesam mais num diálogo, são as emoções, são elas que decidem. Exatamente, as emoções. Você pode ter os melhores argumentos, porém se não conseguir passar simpatia, confiança, se a outra pessoa não conseguir se sentir bem na sua presença, a conversa certamente não chegará a bom termo. E o gatilho capaz de disparar esse clima favorável está na educação, na seriedade e na discrição. A pessoa mal educada, que não transmite confiança e que não tem a medida exata do ridículo, tem pouquíssimas chances de convencer alguém. Bem, a partir de tudo que nós vimos até agora, podemos formular um decálogo com as 10 regras básicas para argumentar e convencer. 10 regrinhas. 10. Primeira regra. Defina com clareza os seus objetivos. Antes de começar uma conversa, defina exatamente o que você quer, onde você quer chegar. Quer pedir um favor? Quer vender alguma coisa? Defina o que você quer. Defina também o que você está disposto a dar em troca para alcançar seu objetivo. Lembre-se de que ninguém está naturalmente disposto a dar nada sem receber algo em troca, que lhe seja interessante, satisfatório, útil ou agradável. E o mais importante, procure a pessoa certa. Não adianta você preparar toda uma estratégia de ação se a pessoa com quem você vai conversar não tem poder de decisão. Segunda regra. Liste seus argumentos. Se você pretende convencer alguém de alguma coisa, precisa, antes de mais nada, listar todos os seus argumentos positivos. Por exemplo, se você pretende vender um automóvel, precisa listar todos os aspectos positivos do carro. Motor, pneus novos, pintura. É bom listar previamente, porque assim você não corre o risco de esquecer algum detalhe importante na hora da conversa. Além do mais, você quando oferece muitos argumentos positivos, minimiza os aspectos negativos que podem ser identificados pela outra pessoa. Terceira regra. Liste os seus pontos fracos. Tão importante quanto listar os seus pontos positivos é listar aqueles que podem derrubá-lo durante a conversa e que são seus pontos fracos. Você deve listá-los para criar uma estratégia de defesa. Em momento algum, você deve ser surpreendido com uma alegação para a qual não tem defesa ou argumento para contestar. É claro que alguns dos argumentos do nosso interlocutor podem ser incontestáveis, mas nós precisamos saber disso antes, para oferecer na hora uma contrapartida interessante para a pessoa. Por exemplo, você lista que o preço do produto que você está vendendo é mais caro do que o concorrente. Esse é um argumento incontestável. Porém, você pode criar uma estratégia de defesa para esse argumento, alegando que ele é mais caro, mas oferece uma melhor relação custo-benefício. Quarta regra. Converse sempre em igualdade de condições. 2 pecados capitais que devem sempre ser evitados: a prepotência e o excesso de humildade. Prepotência e excesso de humildade, explica isso. Para que um diálogo aconteça naturalmente, é preciso que haja igualdade de condições, mesmo que haja diferenças fundamentais entre os interlocutores. Um sempre é mais culto do que o outro, mais elegante que o outro, mais rico, tem mais status, etc. Essas diferenças, porém, não podem ser evidenciadas propositalmente durante a conversa, sob a pena de influenciar negativamente a outra pessoa. Afinal, ninguém gosta de se sentir por baixo, não é mesmo? É verdade. Da mesma forma, o excesso de humildade, aquela que leva a pessoa a aceitar a humilhação, pode ser fatal. As pessoas muito submissas, muito humildes, passam uma imagem de fraqueza, e isso, em poucos minutos, mina a paciência do outro. Quinta regra. Use o tempo certo. Quando nos propomos a conversar com alguém e a pessoa aceita conversar, fica combinado, mesmo que de forma inconsciente, que aquela conversa deve durar um certo tempo, dependendo do assunto a ser tratado. Ninguém tem todo o tempo do mundo para nos escutar, nem nós podemos querer isso. Está provado através de pesquisas que 2 pessoas conseguem dialogar de forma satisfatória por no máximo 20 minutos.
Após esse tempo, por mais agradável que esteja sendo a conversa, o nível de interesse cai bastante. Portanto, ninguém deve se programar para gastar mais de 20 minutos. Sexta regra: preste atenção em tudo o que o outro tem a dizer. Por mais que o que você tenha a dizer seja importante, ponha na cabeça que o que a outra pessoa tem a dizer é mais importante ainda. Afinal, o que ela vai lhe dizer vai servir de base para você organizar os seus argumentos. Além do mais, deixando-a falar, você pode perceber outros indicadores, como, por exemplo, Se ela é vaidosa, se é influenciável, se é autoritária, etc. Se a pessoa usa muito o pronome eu, tipo eu posso, eu faço, eu decido, é do tipo personalista, vaidosa, não gosta que decidam por ela, a melhor forma de convencê-la é apresentar argumentos concretos, números, cifras, de preferência incontestáveis, porque é assim que ela gosta de decidir. Se a pessoa é do tipo dispersiva, daquelas que se distraem com outras coisas enquanto você fala, você precisa ser bem mais incisivo. Surpreenda-o com expressões do tipo ótimo, excelente, quando ele estiver distraído. Isso fará com que ele volte a atenção para você, na expectativa de saber o que é ótimo ou excelente. Se a pessoa é do tipo indecisa, daquelas que têm dificuldade para tomar decisões, ajude-a. Queime as fases que antecederiam, por exemplo, a assinatura do contrato de compra, preenchendo você mesmo o pedido. Tome a iniciativa. Sétima regra: seja assertivo. Ser assertivo é ser objetivo. É dizer sim quando se quer dizer sim e dizer não quando se quer dizer não. a pessoa assertiva não mistura as coisas. Isso quer dizer que ela pode ser gentil e educada, sem, contudo, abrir mão das suas posições, dos seus pontos de vista. Isso dá crédito à pessoa. Logo, se pode ser, diga sim. Se não pode, diga não. E não precisa se preocupar com as possíveis consequências de um não. Sim. Sim. Letícia, o Dr. Wagner me pediu que preparasse o relatório das nossas importações no mês passado. Você poderia fazer isso para mim? Doutor Paulo, eu estou com a minha agenda lotada hoje. Se eu parar para fazer os seus relatórios, eu vou precisar que alguém faça o orçamento dos novos equipamentos que a gente está precisando comprar. Ela só poderia fazer esse estudo para mim? Oitava regra: induza a pessoa a dizer sim. Um diálogo se torna mais afável desde o início se começar com a palavra sim, com uma afirmação positiva por parte do interlocutor. É de boa estratégia, então, começar o diálogo com situações ou perguntas que induzam uma resposta afirmativa. Por exemplo, quer dizer então que você é gaúcho? Ou então, eu tô sabendo que você é corintiano, é verdade? Eu, a minha mulher, meu filho, meu cachorro, até meu curió, tudo coringão. Eu ouvi dizer que você também é corintiano. Ih, rapaz, eu, minha mulher, meus filhos, meu cachorro, até meu curió, tudo coringão. Então você é daquele que tem o coração preto e branco. O preto e branco sem nenhuma manchinha verde. Então toca aqui. Já que você é corintiano, vamos tomar um café, que eu tenho um negócio que acho que vai te interessar. Uma outra maneira interessante de fazer a pessoa dizer sim é argumentar em forma de silogismos. Sócrates usava muito esse artifício. Ele consiste em apresentar as ideias em forma de premissas que levem a uma conclusão incontestável. Porém, ao usar essa técnica, não formule a conclusão, desde que a outra pessoa chegue à conclusão por si só. Esse recurso será mais eficaz ainda se as premissas forem elaboradas a partir de uma afirmação feita pela outra pessoa. Veja um exemplo. Você falou que o retorno das malas diretas atuais tem estado abaixo do esperado? Bem abaixo. E a única diferença entre as malas atuais e as antigas está no preço do produto. Isso mesmo, aumentou 18%. E, no entanto, as listas são as mesmas que deram bons resultados no passado. As mesmas? Olha, se as listas são as mesmas, a metodologia usada foi a mesma, e a única diferença está no preço do produto... Nona regra: jamais conteste seu interlocutor.
Concordar ou discordar são situações comuns num diálogo. Ninguém é obrigado a concordar com as nossas opiniões, assim como nós não devemos concordar sempre com as opiniões dos outros. Porém, há uma diferença entre discordar e contestar. Contestar é muito perigoso, pode pôr tudo a perder. Mesmo diante de uma afirmativa que não traduz a verdade, de uma opinião sem sustentação, não conteste o interlocutor. Ouça com atenção o que ele diz e só então dê a sua versão. Porém, sem jamais dizer coisas do tipo, você está errado, ou não é bem assim, você está por fora, etc. Para o bom encaminhamento do diálogo em situações assim, o conveniente é mudar um pouco o rumo da conversa, trazendo um outro aspecto para ser considerado no momento. É mais ou menos assim. Essa impressora é muito frágil. Nós temos uma na contabilidade e vive dando defeito. Ela pode imprimir até 30 cópias por minuto e com baixíssimo consumo de energia. 30 cópias por minuto? 30 cópias. 10ª regra. Feche no momento exato. Uma das maiores dificuldades, inclusive para vendedores experientes, é definir o momento exato de fechar um diálogo. Esse momento é o que traduz o objetivo da conversa, seja vender um produto, negociar um aumento, pedir um favor ou até mesmo conseguir o sim de uma garota bonita. É o momento do disparo, é a hora do sim ou não. Mas como identificar este momento? Como saber se chegou a hora H? Observe esse gráfico. Todo diálogo tem basicamente 4 etapas bem definidas. A preliminar, que é aquela fase onde há as apresentações, e deixamos subentendido qual é o objetivo daquela conversa. Etapa das argumentações, onde cada um, a seu tempo, tece suas considerações, fala sobre os prós e contras e etc. Etapa das reflexões. Essa etapa é aquela fase pré-decisória, onde ambas as partes examinam tudo o que foi dito e observam se houve convergência de opiniões ou se há necessidade de retomar o assunto em outra ocasião. Normalmente, nessa hora, ninguém fala nada ou muito pouco, simplesmente pensam. Fechamento. É o momento crucial do diálogo. É a hora de fechar a venda, de assinar o contrato, de obter o sim do outro. Pois é exatamente esse momento do fechamento que precisa ser bem explorado. É a hora do vamos ver. E esse momento bom é naquela hora em que o outro fica em silêncio por alguns instantes. Afinal, não há nada mais para perguntar, nenhuma dúvida para ser tirada. Nessa hora, deve caber a você a iniciativa de fechar a conversa. Como? Reagindo como se tudo já estivesse acertado. Você não deve perguntar o que o outro decidiu, se ele quer comprar, se ele concorda com você, nada disso. Parta do pressuposto que aceitou a sua proposta. Cabe a você tão somente tomar a iniciativa das formalidades finais. Desta forma, veja. O CNPJ daqui, qual é? Há um detalhe, entretanto, que deve ser observado sempre. Um detalhe importante. Seja qual for o resultado do diálogo, tenha você obtido êxito ou não, mantenha uma postura ética. Isso mesmo, ganhando ou perdendo, seja ético. Porque tudo que você expõe em 10 minutos de conversa pode ou não trazer dividendos pelo resto da vida. Tudo vai depender da imagem que você construir. Pense nisso. E boa conversa. Você